gente, bom, continuando aí o nosso assunto que é a atmosfera, né? Bom, a gente hoje vai falar sobre os fatores que afetam a composição do ar, tá? Óbvio que no ar a gente tem uma grande quantidade de nitrogênio, uma quantidade menor, 21% de oxigênio e o restante de outros gases, né? Gás carbônico, partículas de poeira e outras coisas mais, certo? Só que, além disso, nós temos nesses, 1% que sobra, a poluição do ar, né? Esses gases, por muitas vezes, que compõem esse 1%, eles causam a poluição e afetam a nossa saúde consequentemente, tá? Então, olha só. E, como a gente falou em outras aulas, a nossa evolução tecnológica, ela contribuiu para que isso acontecesse, certo? Por quê? Porque a gente precisa, né, para o uso de tecnologia, muitas vezes a gente produz alguns desses componentes que fazem mal para a nossa saúde, tá? Bom, então, a emissão de gases poluentes que afetam a nossa saúde, eles se dão através dessas coisas aqui, ó, dessas 5 coisas. Primeiro, queimadas, tá? Então, quando a gente ateia fogo, por exemplo, numa mata, né, para poder abrir espaço, né, para plantações, por exemplo, agricultura, a gente gera a liberação de alguns gases, né? Então, na queimada a gente tem a liberação de gás carbônico, que é o dióxido de carbono, o metano, o monóxido de carbono, o dióxido de nitrogênio e o dióxido de enxofre, tá? O vulcanismo, que é um desastre natural, né? Então, quando ocorre de um vulcão entrar em erupção, também libera esses gases, tá? Principalmente o gás carbônico, uma quantidade muito grande de gás carbônico, certo? E é um grande poluente. Em se tratando de vulcões, se é um vulcão, dependendo do tamanho e do tipo de erupção, ele vai emitir tantos gases que pode exterminar com uma localização, com uma cidade, com a cidade que ele está, além, é óbvio, do fator da lava, que por onde passa acaba com tudo, né? Porque ela tem uma temperatura muito alta. Além de tudo, pelo ar também. O ar fica extremamente cheio de gás carbônico, de monóxido de carbono, de metano, de óxido nitroso, de dióxido nitroso e dióxido de enxofre. A quantidade é muito grande, então acaba que as pessoas, além, né, de terem um problema na superfície, elas ainda têm um problema também na atmosfera. A atmosfera fica irrespirável, as pessoas podem morrer, tá? E ainda tem a liberação de cinza vulcânica. E é um problema grave também, porque vai afetar rapidamente o sistema respiratório dessas pessoas que estão ali na localização. Bom, o desmatamento, ele também, indiretamente, vai acabar aumentando a quantidade desses gases, principalmente o dióxido de carbono, no ar, tá? Então, não que a gente, quando corta uma árvore, a gente vai liberar esses gases, não, mas indiretamente a gente tá, né? Sem a árvore lá, a gente corta a árvore. Sem a árvore, o que acontece é que ela não vai poder usar esse gás carbônico aqui no processo de fotossíntese, né? E transformar em oxigênio. Daí o que acontece? É como se a quantidade de gás carbônico, principalmente, fosse aumentada, né, no ar por conta da falta das árvores. Então, quanto mais desmata, né, árvores, maior a quantidade de gás carbônico que é liberado por esses outros problemas aqui, ó, certo?
Então, na verdade, o desmatamento é indiretamente, vamos dizer assim, é um problema indireto, tá? Porque, na verdade, ele não vai liberar esses gases, mas sem a árvore, a quantidade dos gases aumenta. Por quê? Porque a árvore, ela absorve, principalmente o gás carbônico. E se não, ela não tiver, então a gente não vai ter absorção. Esse gás aqui que é muito ruim para nós, né? Porque ele intensifica o efeito estufa, ele vai continuar na atmosfera terrestre, certo? E aí afeta a nossa saúde indiretamente, tudo bem? O material particulado, né? Que é grão de poeira, é aquele gás, aqueles gases que saem principalmente dos motores dos veículos, né? Então, eles fazem parte disso daqui, ó. Isso daqui é o material particulado, certo? E a queima dos combustíveis fósseis, então, ele libera esses materiais particulados aqui, que são nada mais, nada menos do que esses gases aqui, certo? Além de fábricas também, né? As fábricas vão mandar um material particulado para a atmosfera, que nada mais é do que isso daqui, certo? E esses gases, eles vão intensificar o efeito estufa que nós vamos tratar na próxima aula, certo? A gente vai falar de efeito estufa, camada de ozônio, inversão térmica, tudo isso na próxima aula, mas é importante vocês saberem que esses gases aqui, eles são poluentes, eles poluem o ar, então, se eles são poluentes, eles afetam a nossa saúde. Principalmente se a gente fala de ar, ele vai afetar o nosso sistema respiratório, tá? Nosso pulmão, principalmente. Tudo bem? Lembrando também que o único que o homem não causa é o vulcanismo. Esse é um desastre natural. Não cabe a nós controlar, tá? Mas ele também é um poluente do ar, certo? Muito obrigada. Qualquer dúvida, obrigada pela atenção. Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo, certo? Obrigada, até a próxima aula.